cultura gastronômica rica e que aguça o paladar de pessoas do mundo todo é a japonesa. Preparada de maneira minuciosa e com um visual encantador, a culinária oriental apresenta uma grande variedade de pratos e sabores únicos. Hoje eu te convido a conhecer curiosidades e alguns pratos da culinária japonesa. Os japoneses são muito conhecidos, pelos hábitos saudáveis de alimentação e a culinária é deliciosa. Você já ouviu falar no sashimi, no sushi? Tem muitas outras coisas, mesmo que você não conheça. Hoje a gente vai ter uma aula com esses dois aqui, nossos convidados que estão com a gente. A Flávia Bastos, que é empresária no ramo há muito tempo. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Hoje vai fazer algumas coisas aqui pra gente interessantes. Sim, algumas coisas interessantes, saborosas. Espero que vocês gostem. Flávia Bastos iniciou a história na gastronomia em 2005, quando inaugurou uma unidade de uma franquia de comida chinesa em Campos. Depois de muito aprendizado sobre a culinária oriental, em 2013, ela e o esposo inauguraram o Sushi Beer. Seu filho mais novo é alérgico à proteína do leite e hoje seu prazer é descobrir e reinventar receitas para atender essa necessidade dele e integrar a família. E o Rafael Twin, que já viajou mais de 40 países, atleta, campeão mundial, muita história para contar, né? Muitas experiências culinárias boas e ruins, mas hoje nós vamos degustar aqui pratos maravilhosos. Com certeza, vamos conhecer um pouco mais dessa culinária, mas você também vai contar muita história, pelo menos um pouquinho delas. Rafael Twin foi atleta da Seleção Brasileira de Natação por 12 anos, de 1992 a 2004, e atleta também do Clube de Regatas do Flamengo por 23 anos, onde foi eternizado na Calçada da Fama. Ele é embaixador da Special Olympics Brasil, a maior entidade voltada para pessoas com deficiência no mundo. Rafael é casado com a ex-paquita Roberta Cipriani, pai de Nicole e dos gêmeos Lucas e Cauã. Vambora. Bom, chefe, a gente queria saber de você, É uma culinária muito rica. Muitas pessoas, quando falam em comida japonesa, não gosto, prefiro tudo grelhado, não gosto de nada cru. A gente entrevistou há pouco tempo aqui, o Jorge Luciano, e ele até contou pra gente, olha, uma vez eu comi comida japonesa, comecei pelas peças erradas. Acontece isso? Muito. Esse é o grande erro, a questão de por onde começar e aonde comer, Se você vai comer uma comida japonesa, você tem que comer num restaurante comida japonesa, porque tem toda uma técnica, procedimento. E para começar a comer, o ideal é o que eu sempre falo, amadurecer o paladar. Começa pelo que o seu paladar já está acostumado, que são coisas quentes, aí começa pelo tradicional hot, que todo mundo gosta. Depois passa para o sushi, que são as peças de arroz, sem o nori por fora, o arroz por fora, que fica mais fácil. O nori é a alga. É a alga. Ela é desidratada, mas aí a partir do momento que a gente enrola e ele entra em contato com o arroz, umedece a alga fica molinha e muito fácil de comer. E aí depois vai para o peixe cru, peixe puro, que é uma delícia, super saboroso, faz super bem à saúde. É uma alimentação bem tranquila. A gente lá faz como? Como é para poder facilitar a pessoa que está começando a comer a comida japonesa, comer o hot, a gente faz o recheio do hot grelhado. A gente grelha o salmão, mistura com o creme cheese e recheia a peça. Assim, quando a pessoa come, fica muito mais agradável ao paladar, principalmente para quem está iniciando. É para lá ficar mais aberta para comer as outras coisas. Você gosta de comida japonesa? Gosto. Já comeu no Japão? Já esteve no Japão? Estive no Japão, eu fiz uma transição de voo no Japão, então eu cheguei mais 7, 8 horas da manhã e viajei à noite. Então não tive oportunidade, dei uma volta em volta do aeroporto, eu lembro que eu comi um peixe cru lá, não lembro, que tem 20 anos atrás. Mas já fui no Oriente algumas vezes, tive, como eu falei no começo, tive experiências às vezes um pouco assustadoras, principalmente na China. Mas eu gosto muito, respeito muito a cultura oriental, é muito bacana a gente trazer isso para o nosso país, E adaptar a nossa realidade. E o japonês está fazendo um sucesso aqui no Brasil, gigantesco. No mundo inteiro. Aliás, Flávia, o que você vai começar fazendo? Você vai fazer alguns pratos diferentes, Sim, eu vou fazer três processos. O primeiro é uma entrada chamada de tataki, que é pegar os peixes e cortar ele em pedaços, entendeu? Depois disso, preparar... Eu também. Você faz alguma coisa? Eu Gosta gosto de cozinhar? Gosto.
Comida japonesa, não? Não, comida japonesa eu nunca fiz, não. Mas frutos do mar eu faço bastante. Risoto, eu faço um risoto bacana. Algumas massas. Eu gosto de cozinhar. Gosto de mandar eu fazer arroz e feijão, não sei fazer, não. Não sei fazer. Gosta das coisas diferentes. Eu gosto de fazer umas coisas diferentes. O corte também faz toda a diferença. O corte né? faz toda a diferença. A gente compra o peixe sujo, aí tem todo o procedimento. Por exemplo, essa parte aqui que eu estou usando é o rabo do peixe, que é a parte mais fininha, não é o indicado para o sashimi. Ele é indicado mais para recheio de sushi e para fazer esses preparos, onde você vai meio que picar, porque o tataki é exatamente isso, é picar, é esgalhar o peixe, entendeu? Tanto é que tem gente que fala que o tataki é o barulho da faca na tábua, fazendo tatá, entendeu? Então, agora eu cortei em cubos, tá vendo? Pedaços irregulares, não precisa ter firmeza e nem ser perfeitinho, por exemplo, como é mais o sashimi. Agora eu vou cortar o peixe branco. O peixe branco, para a culinária japonesa, tem um detalhe. O que os agrada no paladar quando a gente come salmão? É a gordura, é o tipo de gordura que tem no salmão, por isso que fica muito agradável, todo mundo gosta. Então não adianta a gente trabalhar com peixe branco na culinária japonesa que não seja tão gordo e tão saboroso quanto um salmão, por exemplo. Tilápia. Tilápia não é um peixe muito recomendado para comida japonesa, porque ele não tem um gosto muito de mar, assim, não é muito agradável ao paladar. Esse que a gente trabalha aqui é o conguru negro. Ele é um peixe também rico em gordura, assim como o salmão, e eu particularmente gosto até mais do peixe branco do que... Vocês vão depois me dar a opinião de vocês. Ele é muito saboroso. E a gente também vai ter o atum também. O atum já é um peixe menos gordo, com presença mais de sangue do peixe, mas também bem saboroso e com um sabor bem forte. Eu adoro atum. Tá certo? Aí depois que eu cortar esses aqui, eu vou cortar o peixe branco, vou cortar o atum, vou cortar o camarão. O camarão ele é pré-cozido, tem todo um processo, porque o ideal é que o camarão não envergue na hora que a gente cozinha, é processo rápido, de 1 minuto, é muito facinho. Enfiou um palitinho de dente, ou um palitinho, a gente tem o palitinho, né, para frisar, mas quem quiser em casa é só usar o palitinho de dente, água ferveu 1 minuto com sal, botou ali, tirou, acabou. E aqui é o polvo. O polvo que é uma delícia, a gente faz ele, a gente cozinha ele, tem tempero, a gente coloca nabo, limão, um pouco de shoyu, tempera ele também, tudo tem o tempo certo. Se passar do tempo, fica borrachudo. Se não for no tempo exato. Difícil, e é uma delícia, é uma delícia. Também vou cortar também os tentáculos de polvo, também tudo de forma irregular. A gente vai misturar tudo e vou preparar um molho ponzu, que é um molho que vai dar um marinado nesse combinado de peixe e frutos do mar. Enquanto você vai fazendo esse processo, vamos conversar um pouquinho. Você disse que tem algumas histórias que são bem-sucedidas e outras não. Isso acontece, não tem jeito, né? Em culinária, em gastronomia, ou porque aquilo não é bom, ou porque até não foi bem preparado. Acontece isso. Principalmente no Oriente, a culinária, Flávia disse, é muito diferente da gente. Como o exemplo que ela estava dando aqui, na China, um dos lugares que eu mais tive dificuldade de comer, inclusive dentro da Vila Olímpica, eles tiveram que mudar toda a culinária da Vila Olímpica, onde os atletas ficavam, porque eles começaram a fazer uma comida muito realmente chinesa. E os atletas começaram a não comer e passar fome realmente durante a competição. Isso tem muito tempo atrás. E para um atleta isso quer dizer até rendimento, né? E muita coisa diferente. Você vai no aeroporto, você vai nas lojas, você vê uns saquinhos de batata, mas é gafanhoto frito, é tipo um animalzinho frito que você... Você experimentou isso? Eu experimentei, é salgadinho. Mas eu tive dificuldade. Eu realmente, no 3º, 4º dia, eu comecei a meio que passar mal por fome, que eu não estava conseguindo. A gente chegava de manhã cedo, tinha arroz, tinha pimenta, uns pratos muito doces de manhã, no café da manhã. E eu falei, gente, café da manhã a gente está acostumado a comer pão, queijo, presunto. E aí, lá pro 3º, 4º dia, eu comecei a passar mal, eu descobri uma pizzaria lá. E eu entrei com uma pizza dentro da Vila Olímpica. Quando eu entrei com a pizza dentro da Vila Olímpica, veio todo mundo em cima de mim. No dia seguinte, eu acho que tinha umas 100 motes de pizza do lado de fora. E eu fui causador dessa história toda lá na China. Mas realmente é a gente se adaptar a uma realidade diferente e nosso organismo não está acostumado, né? Principalmente falando de atletas, né? Porque você precisa estar com a sua saúde em dia, com a sua pressão boa, com a sua alimentação, para você ter um bom rendimento. E a gente vai, quando a gente está vendo o nosso japonês aqui, a gente vai se adaptando à nossa realidade, né? A questão da pizza, é lógico que tem coisas que são universais, a massa, a pizza,
mas o tempero, a questão mexe muito com a gente, principalmente a gente quando estava competindo. E na fornecedora Jacinto você encontra materiais que aliam bom gosto e sofisticação. Projetos que reúnem harmonia e beleza, pisos e revestimentos exclusivos, acessórios diferenciados, ambientes muito mais prazerosos e aconchegantes. Fornecedora Jacinto, referência em arquitetura e decoração, Campos e Macaé. Você gosta de cozinhar? Essa é a sua oportunidade de se profissionalizar e conquistar a sua independência financeira. A maior escola de gastronomia do Brasil está em Campos, é o Instituto Gourmet. Uma estrutura completa, cozinhas didáticas e aulas dinâmicas. Aprenda técnicas de execução da confeitaria clássica, cremes, recheios, sobremesas de vitrine, além das novas tendências do mercado nacional e internacional. Matricule-se no Instituto Gourmet Unidade Campos. Como que tá a nossa receita? Tá quase pronta. Eu já fiz o pré-preparo todo, agora eu só vou servir vocês, preparar o molho e colocar o molho para dar aquela, como eu falei, dar aquela temperada no peixe. E ficar bem precisamos para o molho então? Então vamos lá, o molho é o molho ponzo, a gente coloca shoyu. Como é a quantidade um pouquinho maior, eu vou colocar duas medidinhas de shoyu. Aqui a gente tem uma medida de saquê, tá? Saquê, eu gosto de saquê seco, saquê licoroso ele vai puxar pro doce e a ideia não é essa, é ficar cada vez mais ácido. Que é a bebida tradicional. Exatamente, né? é o que chamam de Japonesa. cachaça japonesa. Aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a conserva do gengibre. O gengibre, a gente, para comida japonesa, a gente corta ele, faz o laminado dele, tá vendo? Com a faca bem fininha ou com ralador mesmo. E aí faz um marinadozinho nele, uma conserva nele de água, vinagre, açúcar e sal. E aquilo fica lá na conserva e essa aguinha aqui, essa conserva também vai pro molho também. Utilizada. Tá certo? Quanto tempo fica lá? Para poder começar a usar 2 dias, 3 dias. Tem que deixar lá paradinho 2 dias, 3 dias. E limão. O limão é importante por conta do que eu falei, a questão da acidez, tá? Ele cozinha um pouquinho, né? Ele cozinha um pouco. Ele acaba tirando um pouco da gordura e aí vai dando aquela selada em volta da... Que é a ideia do tataki. O tataki é exatamente isso. Então, agora a gente vai montar, a gente usa as mãos porque comida japonesa é mão mesmo, tá? Bota salmão, peixe branco, mais um pouquinho de salmão, um pouquinho de atum, camarão, polvo. Então, agora eu vou servir o molho aqui. Agora que a gente já colocou o molho, a gente não coloca mais a mão, né? Dá uma misturada assim de leve também, porque senão o peixe acaba sentindo um pouco. E aí, um toquezinho de gergelim. Então vamos experimentar. Vambora. Você já comeu esse? Não, tataki não, primeira vez. Eu também não. Vamos lá. Espero que vocês gostem. Muito bom. Delícia, eu já sou uma Eu fui no peixe apaixonada. branco que você falou, que realmente é uma delícia. Eu também fui nele. Ele é uma delícia mesmo. Vou no polvo agora. É o congro, né? Congro negro. Agora, a gente que já está acostumado, já gosta, né? Pega um hashi, dá pra comer de outra forma? As pessoas seguram do jeito que elas acharem melhor? Ó, a gente tem um auxílio pro hashi que chama de liguinho, o cliquezinho do hashi, que ele ajuda muito para quem não tem ainda a técnica de comer com hashi, entendeu? Nossa, esse molho é uma delícia, né? Muito gostoso. Ele é muito saboroso. Que bom que Delicioso. vocês gostaram. O cardápio da Duck Bill é uma explosão de felicidade.
tem sempre novidades. Olha só esses combos a partir de R$ 8. Eu escolhi a soda de maçã verde, que é deliciosa, com croissant de frango com requeijão. Incrível! E agora também tem o cookie no pote, nos sabores morango, banana e tiramisu. Tudo com pedaços do melhor cookie do Brasil. Fora os cafés deliciosos, salgados, lanches, tudo muito gostoso. Peça pelo delivery, pelo iFood e use nosso cupom PAPEANDO10. Assim você garante 10% de desconto. A Duck Bill fica na Avenida Conselheiro José Fernandes, na calçada do Centro de Compras da Pelinca. Duck Bill Cookies and Coffee, para deixar você muito mais feliz. Uma delícia culinária japonesa, né? No Green Market você encontra uma grande variedade de frutos do mar para garantir o sucesso dessa e de outras receitas. Grande linha de naturais, orgânicos, sem antibióticos e veganos. Tem também as gostosuras da padaria e confeitaria e o autosserviço de açougue. Adega com muitos rótulos e para os amantes de uma boa cerveja, rótulos nacionais, importados e uma beer station. Green Market, experimente o que há de melhor. Viva o Green Market! Vou começar a fazer o uramaki. Vou colocar arroz no nori, que é a alga, tá? Sem apertar muito o arroz, é colocar ela sobre a alga, sem fazer aquele muito apertado, porque o arroz já é molinho. O preparo dele é diferente? É diferente, não é como o arroz que a gente faz. Ele leva um tempero diferente para virar arroz próprio de sushi, que a gente chama de shari. Enquanto ele é só arroz cru ou cozido, ele é gohan. Botou tempero, vinagre de arroz, temperou ele, aí ele vira shari, que é o arroz próprio para sushi. Agora, na sua casa, você já viajou muito, a família vai junto, o pessoal também gosta de comer coisas diferentes? Gosta de comer. Eu tenho 3 filhos, né? Então eles comem de tudo que você possa imaginar. Agora, ainda falando dos seus filhos, eles, claro, seguem sempre o exemplo, né? Tanto na culinária, de ir para um restaurante diferente, mas também você, que é um atleta, eles também são, inclusive ganharam medalha agora, conta aí, um pouquinho do seu orgulho. Isso aí a gente baba um pouco. A minha filha já está nadando um tempo já foi campeã estadual, foi campeã do Sudeste, estava ranqueada em Teste 3 do Brasil, da categoria dela. E meus filhos nadaram, eu tenho gêmeos, né, o Luca e Cauã, nadaram pela primeira vez junto com a equipe de Campos. Tivemos vários destaques na equipe de Campos. Competiram pelo Fluminense, apesar de eu ser flamenguista, torci pelo Fluminense pela primeira vez na minha vida. Como nunca, e uma super torcida. E o Fluminense ganhou do Flamengo. No campeonato estadual, a equipe de Campos foi super bem, várias medalhas, Nicole, Luca, Cauã também se destacaram, o Heitor também se destacou, entre outros atletas da equipe de Campos, para parabenizar o professor Luciano Reis. E realmente a gente está com uma nata muito boa da natação de Campos, que ficou muitos anos parado, desde a minha época, que não tinha uma equipe competitiva. Então essa garotada aí vai dar o que falar. Eles nadaram pelo Fluminense, mas se tivessem nadado só pela equipe de Campos, eles teriam ficado em 4º ou 5º lugar no geral, no estadual, competindo com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco. Então dá parabéns para a garotada toda de Campos aí, que arrebentou no campeonato estadual. Ah, que legal. Eu posso imaginar você como pai torcendo e vendo, né, a medalha. Você pode imaginar não, porque eu quase morri. Era mais fácil a época que eu nadava. Da época que eu nadava do que ver meus filhos, porque dá vontade de você estar ali junto, eu fiquei muito mais nervoso vendo eles nadar do que na época minha, que eu já ficava nervoso. Ficou rouco não, né? Não fiquei rouco não, mas minha esposa ficou rouquinha da Silva. Coração, né? Com filho, eu também tenho 3 filhos também, e a gente aguenta coração com filho. É muito de orgulho, mas a gente deixa muita vontade, deixar muito claro isso, até por eu ter sido atleta, não existe essa pressão. Lógico que a gente incentiva eles a fazer esporte, incentiva eles a fazer inglês, enfim. Mas na questão de competição, de ser, é por eles mesmo e a gente deixa muita vontade. Graças a Deus o esporte muda tudo, né? Dá uma direção, dá disciplina. E você tem também um projeto que é renomado e que muda a vida de tanta gente, que é o Paraesporte. O Paraesporte é o meu xodó. A gente acorda e dorme pensando no Paraesporte. Acabou se transformando um dos maiores ou o maior projeto do Brasil para pessoas com deficiência, esportivo. Hoje está acontecendo na UENF, agradecer o reitor Raul
por abrir o espaço para a gente lá. Já estamos em poucas semanas que começou, já estamos com quase 300 alunos já, 280, se eu não me engano, alunos já fazendo atividade esportiva. Estamos já treinando para o Mundial em Berlim 2023, que nós fomos em Abu Dhabi 2019, nós fomos com 50% da seleção brasileira, foram atletas nossos aqui de Campos, que voltaram com a prata no futebol, com bronze no vôlei de praia. Eu posso imaginar as histórias, isso deve se emocionar muito. E são pessoas com deficiência que às vezes não tiveram oportunidade nenhuma de fazer parte da inclusão normal das pessoas. Então, quando você abre um pouquinho o espaço para eles poderem jogar de basquete, vôlei, natação, dança, eles se sentem parte da sociedade. E eles são parte da sociedade, que às vezes faltava uma mão para eles poderem Principalmente nesse momento de pandemia, que estavam tão confinados. Eles estavam muito. Você imagina, já é difícil às vezes a gente ter filhos. Flávio tem 3 filhos, você tem filho. Ficar em casa, às vezes em apartamento, durante a pandemia, você imagina um autista, imagina um síndrome de Down. Então é um projeto que a gente tem muito orgulho, Campos tem que ter orgulho desse projeto. Eu tenho certeza que vai dar muito sucesso ainda para nossa cidade, mundo afora, aí, essa garotada do Paraesporte. Ai, a gente tem, com certeza. Com certeza. Como tá a nossa receita, chefe? Agora eu já vou virar aqui para poder rechear e enrolar. Aqui o acabamento pode botar o que quiser. Eu botei o gergelim, como eu disse, que é básico, né? Mas a gente também faz um lá que é bem legal, que é raspinha de limão também, que dá um frescor à peça e fica bem saboroso. Virou aqui, a gente coloca o peixe. O arroz é por fora, né? O arroz, esse aqui o arroz é por fora. Tem aquele outro que eu trouxe já pronto, né, que o arroz é por dentro. Então agora colocar o peixe. E aí a gente vai, que esse daqui, o nome dele é Uramaki Filadélfia, é um nome super tradicional. Uramaki Filadélfia é o arroz, o peixe e o creme cheese, tá certo? Esse é frio, né? É frio. Aqui a dica para cortar, para poder ficar tudo padrãozinho, bonitinho, como é comida japonesa, é meio, meio, meio. Vamos lá, a gente corta no meio aqui da peça, tá certo? Aí juntou aqui, ó, tá vendo? Meio. Aí aqui agora a gente vai meio de novo. Aí depois agora a gente vai cortar o meio de cada 1/4 desse daqui, ó. E agora o uramaki então ficou pronto, daqui a pouquinho a gente já vai experimentar. Eu queria só te perguntar, nesse período olímpico, né, que tá todo mundo respirando aí o esporte, a cultura até japonesa, tem algumas lembranças assim suas? Você inclusive carregou a tocha, né? Deve ser Em maravilhoso. 2016 eu fui o último lá em Rio das Ostras, encerrei milhares de pessoas, realmente é uma emoção muito grande. E o simbologismo da Olimpíada, da chama olímpica, da união dos povos, da cultura. Então eu acho que o esporte ensina muito a gente não amar os outros, mas realmente ser amado por todos. É a única coisa que une o mundo inteiro, esquece guerra, esquece certo e errado. Então a gente tem que aprender muito com o esporte, muito com a Olimpíada. É um evento extraordinário, o maior evento do mundo, que nos ensina muito. Então eu que fui atleta há muitos anos, eu fico muito emocionado e muito feliz de ver o mundo todo unido, às vezes, nem que seja de 4 em 4 anos, em prol de uma coisa boa, que é o esporte e saúde. E ainda mais sendo no Japão e a gente comendo comida japonesa, tem tudo a ver. Tudo a ver, exatamente. Bom demais. E seus filhos indo pelo mesmo caminho, bacana. Deus quiser. Vamos então? Vamos lá. Uramaki, né? Exatamente. Tatá que não comendo tudo, né? Tudo! Bom, Finalizando. fico feliz que quando a gente faz é pra isso, é pra comer tudo. Gostoso demais. E aqui tem o molho shoyu, né? Isso. Que tem que... É bom a gente colocar pouquinho também. Coloca A os gente dois? sabe que tem muito Não, o que você muito gostar. Se sal. você gostar do doce, misturar sal com doce, o teriyaki é o indicado, é o do lado. Pode É o misturar um com o Amo outro. o teriyaki, mas eu vou comer primeiro só o shoyu. Muito bom. Obrigada, Rafael Twin, por contar um pouquinho das suas experiências, como a gente disse. Você que já viajou mais de 40 países, né? Aproximadamente 40 países, teria história para contar de todos eles. Mas a gente teria que ficar muito tempo aqui, mas obrigada por ter estado com a gente. Eu que agradeço. E Flávia, você também, com a sua arte, né, da culinária, de fazer a gente se sentir mais feliz através da sua comida e nos ensinou tanto também da cultura. Obrigada. Para viu? mim foi um prazer, foi ótimo estar aqui com vocês e conhecer um pouco mais da cultura japonesa. Parabéns, está uma delícia. Ah, obrigado. Bom Feliz que vocês tenham demais. gostado.
E olha, pessoal, esse é o nosso 11º programa. A gente sabe que essa é uma temporada de 13 programas do Papeando o Sabor. Vai ficar muita saudade, eu tenho certeza disso. Ainda faltam 2, mas se você deixou de acompanhar algum, não deixe de ver nas nossas redes sociais, o @RecordTV Interior RJ e também no nosso canal do YouTube. E olha, antes da gente encerrar, nosso cenário tem feito tanto sucesso que hoje a gente resolveu convidar o Bruno, que é o proprietário aqui da Di Fratelli. Bruno, todo mundo amando o cenário. Afinal de contas, essa aqui é uma cozinha para o programa, mas também é muito funcional, pode ser levada para casa e já teve até mudança, né? Sim, sim. A gente teve essa estreia desse novo cenário na semana passada. Esse modelo é interessante, é a linha Marcelli, que é uma linha estilo provençal da Di Fratelli, que é aliar a tecnologia com as técnicas artesanais. Esse modelo é um modelo bem característico, que traz isso pra gente. É um modelo que é um material que é usado, é um MDF Ultra, tá? Que ele tem bastante resistência à umidade e, ao mesmo tempo, cada peça dessa ela é produzida manualmente, né? Então ela é montada peça a peça. Isso e a traz pintura... todo o diferencial. Sim, sim, sim. E a gente tem esse resultado bem sofisticado. Lindo demais, e a gente tá amando gravar o nosso Papeando o Sabor aqui, viu? Obrigado pela parceria e a gente agradece ao programa e a vocês da Record. Tá certo, Bruno, muito obrigada. E olha, gente, até a semana que vem, no próximo sábado, tem mais Papeando o Sabor às 2h30 da tarde, aqui na tela da Record TV. Participe com a gente pelas nossas redes sociais. Tchau, até semana que vem.